Não presumas do dia de amanhã, porque não sabes o que ele trará. Que outro te louve, e não a tua própria boca, o estranho, e não os teus lábios. A pedra é pesada, e a areia também, mas a ira do insensato é mais pesada que ambas. O furor é cruel, e a ira é impetuosa, mas quem pode resistir à inveja? Melhor é a repreensão franca do que o amor oculto. Leais são as feridas feitas pelo amigo, mas enganosos são os beijos do inimigo. A alma satisfeita despreza o mel, mas para a alma faminta até o amargo se torna doce. Como a ave que se afasta do seu ninho, assim é o homem que se afasta do seu lar. O óleo e o perfume alegram o coração, e a doçura do amigo vem de um conselho sincero. Não abandones o teu amigo, nem o amigo de teu pai, nem entres na casa do teu irmão no dia da tua adversidade. Melhor é o vizinho próximo do que o irmão distante. Sê sábio, filho meu, e alegra o meu coração, para que eu tenha o que responder àquele que me despreza. O prudente vê o mal e se esconde, mas os simples seguem adiante e sofrem as consequências. Quando alguém se torna fiador de um estranho, exige-se até o que ele possui, e quem se compromete por outrem corre risco. Aquele que, de madrugada, bendiz o seu amigo em alta voz, isso lhe será considerado como maldição. O gotejar contínuo num dia de chuva intensa e a pessoa contenciosa são semelhantes. Tentar contê-la é como tentar segurar o vento ou conter o óleo nas mãos. Assim como o ferro afia o ferro, o homem aperfeiçoa o seu amigo. Quem cuida da figueira comerá do seu fruto, e quem honra o seu senhor será honrado. Assim como o rosto se reflete na água, assim o coração de uma pessoa reflete quem ela é. A morte e a perdição nunca se satisfazem. Assim também os olhos do homem nunca se contentam. Assim como o fogo prova o ouro e a prata, o homem é provado pelo elogio que recebe. Ainda que moas o tolo como se moe o trigo, a sua insensatez não se afastará dele. Procura conhecer bem o estado dos teus rebanhos e cuida atentamente deles. Porque as riquezas não duram para sempre, e nem a coroa permanece de geração em geração. Quando o feno cresce, e aparece a erva nova, e se recolhem as plantas dos montes, os cordeiros servirão para as tuas vestes, e os bodes para o valor do campo. E o leite das cabras será suficiente para o teu sustento, para sustento da tua casa e para sustento dos que trabalham contigo. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito, e disse à mulher: Foi isso mesmo que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para alimento, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto, comeu e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então os olhos de ambos foram abertos e perceberam que estavam nus. Coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Então o Senhor Deus chamou o homem e disse: Onde estás? E ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e tive medo porque estava nu e me escondi. E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore da qual te ordenei que não comesses? Então disse o homem: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isso? E disse a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isso, maldita serás mais que todos os animais. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a descendência dela. Esta ferirá a tua cabeça, e tu ferirás o seu calcanhar.
E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor na concepção, com dor darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore da qual te ordenei que não comesses, maldita é a terra por tua causa. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado. Pois és pó, e ao pó retornarás. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era mãe de todos os viventes. E o Senhor Deus fez túnicas de pele para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Agora, para que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. Assim, o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E tendo expulsado o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada flamejante que se movia em todas as direções, para guardar o caminho da árvore da vida. Melhor é a boa fama do que o melhor unguento, e o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque ali está o fim de todos os homens, e os vivos aplicam isso ao seu coração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se forma um coração mais profundo. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos está na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do tolo, porque assim como o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, assim é o riso do tolo, também isso é vaidade. A opressão pode enlouquecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o paciente de espírito do que o orgulhoso. Não te apresses em irar-te, porque a ira repousa no íntimo dos tolos. Nunca digas: porque os dias passados foram melhores do que estes? Pois não é sábio perguntar assim. A sabedoria é tão boa quanto uma herança, e traz proveito aos que vivem debaixo do sol. Porque a sabedoria protege, assim como o dinheiro protege. Mas a vantagem do conhecimento é que a sabedoria dá vida ao seu possuidor. Atenta para a obra de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele fez? No dia da prosperidade, desfruta do bem, mas no dia da adversidade, reflete. Deus fez tanto um quanto o outro, para que o homem nada descubra sobre o seu futuro. Vi tudo isso nos dias da minha existência. Há justo que perece em sua justiça, e há ímpio que prolonga seus dias em sua maldade. Não sejas justo em excesso, nem sábio demais, para que não te destruas. Não sejas ímpio em excesso, nem louco, para que não morras antes do tempo. Bom é que retenhas isto, e também daquilo não te afastes, pois quem teme a Deus escapa de tudo isso. A sabedoria fortalece o sábio mais do que 10 poderosos numa cidade. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Não te preocupes com todas as palavras que ouves, para que não escutes teu servo amaldiçoar-te, pois o teu próprio coração sabe que muitas vezes também amaldiçoaste outros. Tudo isso experimentei pela sabedoria. Disse: serei sábio, mas a sabedoria ainda estava longe de mim. O que existe está distante e é profundo. Quem poderá descobri-lo? Voltei-me para compreender, investigar e buscar a sabedoria e a razão das coisas, e para conhecer que a impiedade é insensatez e a loucura é falta de entendimento. Descobri algo mais amargo que a morte. A pessoa cujo coração é como armadilhas e laços, e cujas mãos prendem como correntes. Quem agrada a Deus escapa, mas o pecador será capturado. Eis o que encontrei, diz o pregador, comparando uma coisa com outra para achar a razão. Ainda procuro, mas não encontrei tudo. Entre 1000 homens encontrei um, mas entre todas não encontrei. Eis o que achei. Deus fez o homem reto, mas ele buscou muitos caminhos tortuosos.